Na aula de hoje, vamos estudar os números decimais. Os números decimais são caracterizados por ter uma parte inteira e uma parte decimal, separadas por uma vírgula. De modo geral, dizemos que números decimais não são inteiros, pois eles representam quantidades quebradas, ou seja, partes fracionadas de algo inteiro. Tipos de números decimais. Para entender melhor os números decimais, os classificamos conforme suas características. O primeiro tipo é os números decimais exatos, também chamados de números finitos. Os números decimais exatos são aqueles que apresentam um número finito de casas decimais, não nulas. Exemplos: 2 inteiro e 5 décimo, ele tem apenas uma casa decimal. 268 milésimos, esse número ele tem 3 casas decimais. 1 inteiro e 25 centésimo, esse número tem 2 casas decimais. E 8 décimos, esse número tem apenas uma casa decimal. O outro tipo são os números decimais não exatos, também chamados de números decimais infinitos. Os números decimais não exatos são aqueles que apresentam um número infinito de casas decimais não nulas, ou seja, sua parte decimal não termina. São classificados em periódicos e não periódicos. Os números decimais infinitos periódicos, também chamados de dízima periódicas, repetem uma sequência de algarismo na parte decimal infinitamente. Então ele vai ter um período que vai repetir, que pode ser composto por um algarismo, por 2 algarismos ou por mais algarismos. Exemplo: 0,888, esses 3 pontinhos, essa reticência, quer dizer que o período 8 ele vai repetir infinitas vezes, não vai ter fim. Outra dízima periódica, 0,23, 23, 23. No caso, o período 23 vai repetir infinitas vezes. 12,3333333, reticência, 3 pontinhos, né? Quer dizer que é uma dízima periódica de período 3. O período 3, o algarismo 3, vai repetir infinitas vezes. 3,125, 125, 125. No caso, é uma dízima periódica e o período é 125, tem 3 algarismos. Esse período ele vai repetir infinitamente. E os números decimais infinitos não periódicos possuem uma parte decimal que, além de ser infinita, não se repete periodicamente. Exemplo: 0,23541, reticência. Por quê? Vai ter infinitos algarismos. Outro exemplo: 3,2846352, reticência. Por quê? Vai ter infinitos algarismos nesse número, na parte decimal. 25,1547931784143, reticência. Por quê? Vai ter infinitos algarismos na parte decimal desse número. Então, os números decimais não exatos, ou seja, infinitos, eles podem ser números decimais infinitos e periódicos. Vai ter um período que vai repetir na parte decimal infinitamente, né? Pode ter 1 algarismo, 2 algarismos, 3, 4 e assim por diante. E pode ser número decimal infinito não periódico, que possui uma parte decimal que é infinita, porém não se repete periodicamente. Não tem um período, né, como no exemplo acima, que fica repetindo infinitamente. A parte decimal é infinita, porém não tem um período, um número que repete, né, infinitamente. Além disso, todo número decimal finito, ou seja, decimais exatos, e dízima periódicas, que são os números decimais infinitos e periódicos, eles possuem representações fracionárias, ou seja, podem ser representados na forma de fração. Leitura dos números decimais. Os números decimais têm como principal característica a presença da vírgula.
Os números decimais também utilizam o sistema de numeração decimal, ou seja, podemos diferenciar os números pela posição em que os algarismos se encontram. Os números decimais aparecem com frequência em nosso cotidiano, como ao realizar compras em um supermercado ou abastecer um carro. Assim, é sempre importante entender como funciona o sistema de posição e, consequentemente, a nomenclatura desses números. Aqui temos uma tabela onde temos as ordens da parte inteira de um número, que fica à esquerda da vírgula, e as ordens da parte decimal de um número, que fica à direita da vírgula. Na parte inteira, a primeira ordem é a ordem das unidades, depois temos da dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar, e assim por diante. Na parte decimal, temos a primeira ordem, que é dos décimos, depois do centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo, milionésimo, décimo de milionésimo, centésimo de milionésimo, bilionésimo e assim por diante. Quanto à leitura, lemos a parte inteira seguida da parte decimal, acompanhada das seguintes palavras: décimos, quando houver uma casa decimal; centésimos, quando houver duas casas decimais; milésimos, quando houver três casas decimais; décimos de milésimo, quando houver quatro casas decimais; centésimos de milésimo, quando houver cinco casas decimais, e assim sucessivamente. Observação: quando a parte inteira do número decimal é zero, lemos apenas a parte decimal. Exemplos: o número 1,2 vamos ler como 1 inteiro e 2 décimos. Por quê? À esquerda da vírgula tem a parte inteira. Então, eu vou escrever 1, que é uma unidade, 1 inteiro. E 2 décimos. 2 décimos porque eu tenho apenas uma casa decimal. Quando eu tenho uma casa decimal, vai ser décimo. 2 centésimos, 3 milésimos, assim por diante. O número 2,34. Vamos ler 2 inteiros, que eu tenho duas unidades na parte inteira, e 34 centésimos. Centésimo porque na parte decimal eu tenho duas casas decimais. Duas casas decimais, duas, é centésimo, casa do centésimo. Outro exemplo, 5,418. Vamos ler 5 inteiros, que na parte inteira eu tenho o algarismo 5, 5 unidades, então 5 inteiros, e 418 milésimos. Milésimos, porque na parte decimal eu tenho 3 algarismos. Quando eu tenho 3 algarismos, 1, 2, 3, é na casa dos milésimos. Então, vamos ler 5 inteiros e 418 milésimos. Então, uma casa decimal, eu leio décimos, 2 centésimos e 3 milésimos. E assim sucessivamente. Continuando os exemplos. 0,1. 0,1, eu não preciso falar zero inteiro. Quando é 0 unidades, eu falo só a parte decimal. Então, eu tenho 1 décimo. Uma casa decimal é décimo. Basta olhar na tabela. Décimo, Então, lemos 1 décimo. Outro exemplo. 0,79. Vamos ler 79 centésimos. Centésimos porque temos duas casas decimais. Então, duas casas, a primeira é décimo, a segunda é centésimo. Então, lemos um número com a palavra centésimo. 0,008. Vamos ler 8 milésimos. Milésimos porque eu tenho 3 casas decimais. 3 casas decimais, a primeira é a casa dos décimos, a segunda do centésimo, a terceira do milésimos. Então, tenho 8 milésimos. Agora, vamos aprender a transformar uma fração em um número decimal, Porque vimos que os números decimais finitos e as dízimas periódicas podemos transformar em uma fração. Então, vamos ver como transformar a fração para número decimal. Quando a fração
é decimal, o que são frações decimais? São frações cujo denominador é uma potência de 10. Por exemplo, a fração 1/10 é uma fração decimal, porque o denominador é 10. Por exemplo, 2 centésimos é uma fração decimal, o denominador é 100. Por exemplo, 7 milésimos é uma fração decimal, que o denominador é 1000. Tá? Decimal porque o denominador é uma potência de 10. 10 é o mesmo que 10 elevado à primeira potência. 100 é o mesmo que 10 ao quadrado. 1000 é o mesmo que 10 ao cubo. Então, voltando à regrinha. Quando a fração é decimal, né, fração cujo denominador é uma potência de 10, isto é, o denominador é 10, é 100, é 1000, é 10.000, assim por diante, a transformação de uma fração decimal em número decimal obtém-se da seguinte forma. Primeiro passo, escrever o numerador. Segundo passo, verificar quantos zeros há no denominador da fração decimal. Terceiro passo, posicionar a vírgula de tal forma que o número obtido possua tantas casas decimais quanto são os zeros do denominador. Vamos ao exemplo, para entender melhor. Aqui eu tenho a fração 2/10. Eu quero transformar em um número decimal. O primeiro passo a fazer pela regrinha é pegar o numerador e escrever aqui na frente. O numerador é o 2. Agora eu vou verificar quantos zeros tem no denominador da fração. 10 tem um zero. Então, eu vou posicionar a vírgula de tal forma que o número obtido possua uma casa decimal. Então, eu vou colocar uma vírgula à esquerda do algarismo 2 e logo após um zero, para ficar o número com uma casa decimal. Então, o resultado é 2/10. Vamos ao próximo exemplo. 23 centésimos. Transformar essa fração em um número decimal. O primeiro passo é escrever o numerador, 23. Agora eu vou observar quantos zeros há no denominador da fração. Temos 2 zeros. Então agora eu vou posicionar a vírgula de tal forma que o número decimal obtido tenha duas casas decimais. Então, para ficar com duas casas decimais, eu tenho que colocar a vírgula à esquerda do algarismo 2 e completar com zero, porque uma vírgula tem que estar no meio de dois algarismos. Então, 23 centésimos na forma fracionária e 23 centésimos na forma decimal. 237 milésimos. Primeiro passo é escrever o numerador. Agora eu vou observar quantos zeros tem no denominador. Temos 3 zeros. Então agora eu vou posicionar a vírgula de tal forma que o número decimal obtido tenha 3 casas decimais. Então, para isso, eu devo posicionar a vírgula à esquerda do algarismo 2 e completo com um zero na frente. Então, temos 237 milésimos na forma fracionária e 237 milésimos na forma decimal. 48 décimos. O primeiro passo é escrever o numerador, o número que está no numerador. Agora vou verificar quantos zeros há no denominador da fração. Tem 0. Então, eu vou posicionar a vírgula de tal forma que o número obtido tenha uma casa decimal. Para isso, eu vou colocar a vírgula entre o 4 e o 8. Um zero e uma casa decimal. Tá? Voltando aqui ao primeiro exemplo. Um zero, uma casa decimal. 2 zeros, duas casas decimais. 3 zeros, 3 casas decimais. E no último exemplo, um zero e uma casa decimal. Não foi preciso completar com zero aqui não. Para transformar a fração em um número decimal, a gente também poderia ter feito a divisão, porque toda fração indica uma divisão. Então, para transformar 2 décimos na forma decimal, bastava pegar o 2 e dividir por 10. Porém, 2 é menor do que 10. Então, para efetuar essa divisão, eu coloco um zero e vírgula, porque eu tinha duas unidades dividido por 10. Só que 2 é menor que 10. Então, eu transformei unidade em décimos. 2 unidades equivalem a 20 décimos. Agora é possível efetuar a divisão. 20 dividido por 10, 2. 2 vezes 10, 20. Sobrou nada. A mesma coisa a gente poderia ter feito com os outros exemplos. Só que é mais prático a gente fazer pela regrinha. É bem mais rápido, né?
Quando a fração não é decimal, para transformar uma fração em um número decimal, basta efetuar a divisão do numerador pelo denominador. Ou seja, quando a fração não possui o denominador 10, 100, 1000, assim por diante, basta efetuar a divisão, porque toda fração indica uma divisão. Então, a fração 1/2 não tem como fazer pela regrinha, porque o denominador não é nem 10, nem 100, nem 1000. Então, basta efetuar a divisão. Vou pegar o 1 e dividir por 2. Porém, 1 é menor do que 2. Eu tenho uma unidade dividido por 2. 1 é menor que 2. Então, eu transformo a unidade em décimos. Como? Eu acrescento um zero. E aqui no quociente 0, que agora estou trabalhando com a ordem dos décimos. 10 dividido por 2, 5. 2 vezes 5, 10. Deu exata. Então, 1/2 é o mesmo que 5 décimos. 0,5 lemos 5 décimos. O mesmo vamos fazer com a fração 3/2. Vamos pegar o 3 e dividir por 2. 3 dividido por 2 é 1. 2 vezes 1, 2. Sobrou 1. Uma unidade não dá para dividir por 2. Então, vamos transformar essa unidade em décimos. Então, coloco um zero, que uma unidade é igual a 10 décimos, né? E uma vírgula, porque o resultado agora vai estar na ordem dos décimos. 10 dividido por 2, 5. 2 vezes 5, 10. Sobrou nada. Então, o resultado deu 1 inteiro e 5 décimos, ou seja, 1,5. Já vimos como transformar fração em decimal. Agora, vamos aprender a transformar um número decimal para uma fração decimal. Para transformar um número decimal em uma fração decimal, procedemos da seguinte maneira. O numerador é o número decimal sem a vírgula e sem os zeros iniciais. O denominador é o algarismo 1, seguido de tantos zeros quantas forem as casas decimais. Exemplos: 25 centésimos. Primeiro passo, eu vou escrever o numerador, que vai ser o número decimal sem a vírgula e sem os zeros iniciais, que 0,25 é a mesma coisa que 25. O denominador é o algarismo 1, seguido de tanto zero quantos forem as casas decimais do número. Eu tenho aqui duas casas decimais, então o denominador vai ter 2 zeros. Então, 25 centésimos na forma decimal e 25 centésimos na forma fracionária. Vamos ao segundo exemplo. 7 milésimos. O numerador é o número decimal sem a vírgula e sem os zeros iniciais, né? Os zeros à esquerda. Então, 007 é o mesmo que 7. Então, o primeiro passo é retirar a vírgula, né? Retirei a vírgula, ficou 007, que é a mesma coisa que 7. Agora, o denominador é igual ao algarismo 1, seguido de tanto zero quantos forem as casas decimais. Aqui eu tenho 3 casas decimais, então eu vou colocar 3 zeros. Então, temos 7 milésimos na forma decimal e 7 milésimos na forma fracionária. Outro exemplo, 3 décimos. Vamos transformar esse número decimal em uma fração. Então, o primeiro passo vai ser o numerador, que é o número decimal sem a vírgula. Tirando a vírgula, 0,3 é o mesmo que 3. Tira a vírgula e o zero. O denominador é o número 1, acompanhado de quantos zeros forem as casas decimais. Eu tenho uma casa decimal, então eu vou ter um zero. Então, 3 décimos na forma fracionária e 3 décimos na forma decimal. Forma decimal e forma fracionária. Último exemplo, 4 inteiros e 7 décimos. Primeiro passo é escrever o numerador, que é o número decimal sem a vírgula. Então, vai ficar 47. Segundo passo é colocar o número 1 no denominador e a quantidade de zero de acordo com o número de casas decimais. Eu tenho uma, então é um zero. 4 inteiros e 7 décimos na forma decimal é o mesmo que 47 décimos, aqui na forma fracionária.